A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Mais uma vez estamos aqui alegres para mais um podcast. Dessa vez um comentário à lição de número 6. Para você que não me conhece, meu nome é Daniel. Eu faço parte aqui da Assembleia de Deus no Campo Central, em Fortaleza. Né? E não sei se os irmãos conseguem visualizar aqui já a composição do nosso grupo, mas hoje estamos aqui com uma presença muito especial, né? A professora Thaís, que estava um períodozinho afastado, de licença, né? Teve um bebê recentemente. Aliás, eu acho que até ela, inclusive, até permanece de licença, mas ela aceitou de bom grado estar conosco aqui, né? Já já vou dar o termo para ela dar a saudação dela, mas estamos felizes, queridos, por nossa equipe estar mais uma vez completa, né? Então, desde já, Pai do Senhor Thaís, Pai do Senhor Professora Gedídia. A gente sentiu muita falta dela, né, Professora Gedídia? Quanto tempo, né? Oi, sim, sentimos demais. Pois é. Mas agora a equipezinha está completa. E saúde. Manter sua paixão, Pai do Senhor Gedídia. Também peço para que ela se apresente, né, para quem estão nos vendo pela primeira vez. Pai do Senhor, Gedídia, Daniel, é um prazer voltar, né? Depois de 8, 9 meses, 10 meses, faz Então, quase bastante um ano, né? tempo, mas é muito bom voltar aqui, poder compartilhar com os irmãos, né? Com os professores, com vocês, um pouquinho da palavra de Deus. É muito edificante, não só para quem assiste, mas para nós também, né? A gente vai aprendendo aqui, construindo, né, o conhecimento e é uma bênção. E me apresentando, né? Sou Thaís, né? Sou psicóloga e me congrego aqui na Central de Natal. Não, A paz do Senhor, Thaís, a paz do Senhor, Daniel. Com muita alegria, nossa equipe está de volta, completinha. E com um membro a mais, né, Thaís? Que é André, que é, nasceu, viu? Aos irmãos que estavam aí sabendo das notícias de Thaís, via as extraoficiais, né, Daniel? oficiais. Thaís agora é mãe de André, estamos muito felizes. E mais feliz ainda por poder compartilhar com você, professor, professora, a palavra de Deus, né, juntinhos aqui para estudarmos. E agora a gente vai para a lição 6, né, Daniel? Meu nome é Gedídia, eu sou psicóloga também e congrego no setor 22 em Planalto, em Natal, e também sou professora lá dos adolescentes. Amém, glória a Deus. E, irmãos, neste dia, nós estamos com uma missão duplamente difícil, né? Primeiramente porque a lição de número 6 ela trata sobre o nascimento que mudou a história, né? Nunca é fácil, é uma responsabilidade muito grande falar sobre o nascimento de Jesus. E o outro desafio que nós temos, né, principalmente eu e Gedídia, é comentar aqui a revista com quem escreveu, né? Porque, não sei se os irmãos estão sabendo, mas a professora Thais escreveu essa revista, irmão. Então, é um privilégio, né, muito grande, né, que a professora escreveu aqui a revista, e é uma responsabilidade, viu? A vontade que dá, eu e Gedília, acredito, é estarmos aqui só escutando, viu, que ela vai falar, mas, né, como nós somos uma equipe, né, temos que cooperar Temos conjuntamente, que né, compartilhar todos. mas, mas é É um isso, querido. Então, privilégio, né? A gente tem uma comentarista da lição pertinho de nós, viu, Thaís? Que Deus continue te pois é. abençoando. Pois é, Amém. então, para os irmãos que aí acompanham, são professores há mais tempo, né, de adolescentes, essa é a segunda vez, né, que a gente vai estudar aqui essa revista, né, que trata da história da salvação, na grade curricular. E a lição de hoje, queridos, então, tem como título O Nascimento que Mudou a História. Né, a leitura bíblica que se encontra ali em Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25. Também tem um correspondente lá em Lucas, né, e a mensagem da lição se encontra em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que diz: Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. Então, trocando em miúdos, a nossa revista, a nossa lição de hoje, perdão, é sobre o nascimento de Jesus. Né? Então, como a gente sempre recomenda aos irmãos,
A gente pede que os irmãos leiam, né, a lição e acompanhar aqui o podcast para que o aproveitamento seja melhor. Então, o texto ali de Mateus, capítulo 1, Lucas, capítulo 2. Né? Então, os irmãos façam aí a leitura. E já começando o comentário da revista, o tópico número 1 tem como título O Messias é Anunciado. Né? Então, como os irmãos, somente os professores que assistem muito bem, conhecem a história, né? O anjo comunicou a Maria que ela seria mãe do Salvador, né? E avisou a José em sonhos que não abandonasse Maria, né? Porque ele, de uma forma muito, como é que podemos dizer, altruísta, né? Não quis envergonhar sua esposa, que secretamente ali se separar dela, né? Para preservar sua honra, mas o anjo confirmou a ele que aquele filho que ela tinha era um filho gerado pelo Espírito Santo, que por isso ele deveria permanecer com ela. Né? E a gente vê aqui, nos dois subtópicos, esse tópico primeiro retrata muito bem, que tanto Maria como José aceitaram sua missão. Né? Uma missão que não era nem um pouco fácil. Imagina só, de vocês que vai nascer o Salvador do mundo. Né? Maria, José, sua responsabilidade é ali, cuidar da criança. Então, os irmãos vejam só que responsabilidade era essa e eles resolveram aceitar de bom grado, né? Mesmo com todos os E desafios que tinham ali por na Uma fé frente. coisa, também, né? isso. Sim, E uma coisa que é interessante também é que em nenhum momento nem Maria nem José duvidaram, né? Porque era uma verdade. nunca tinha acontecido na história da humanidade uma mulher, né, engravidar sendo virgem, né? É, Então, é algo impossível, né? Olhando assim pelo lado humano, é totalmente impossível. E eles não duvidaram disso, eles creram. E como o Gedizer falou, foi pela fé, realmente, eles acreditaram no poder de Deus ali, que ele poderia realmente fazer isto. é verdade. Eu acho lindo. Sempre quando tem as cantatas natalinas, né? Eu amo porque a gente estuda tudo sobre o nascimento de Jesus. E a gente está em janeiro, acabou de acabar de acontecerem as cantatas, por sinal, foi linda. Se você quiser assistir aí a da Central, Foi É do lindo Tempo maravilhoso. demais. Central da EADERN, Tá? foi Então, perfeito. então, Vale a pena você. Inclusive, podemos indicar aos nossos adolescentes, né? Colocar o link, né, e é embaixo É verdade, ali. bem verdade. lembrado, querido, Você, bem lembrado. professor, inclusive pode fazer um encontro com eles, colocar a cantata para eles assistirem, porque vai ser muito legal para relembrar aí sobre o nascimento de Jesus. E sempre que tem Maria e José, são as partes mais lindas da cantata, né? Sempre a gente ouve aquele belo hino que Maria e José cantam, e a gente começa a lembrar o quanto é importante esse exercício de crer no impossível, né? O, o capítulo de Lucas, que fala sobre o nascimento de Jesus com Maria, né? Da indicação de Maria para ser mãe do Salvador, diz que para Deus nada é impossível. E aí o nascimento de Cristo já começa aí. Era uma coisa improvável, mas estava acontecendo. Era Sim. uma impossibilidade. E isso já é uma janelinha para você trabalhar e o Espírito Santo agir na vida dos seus adolescentes, porque fé é fé. Fé é acreditar no impossível, né? Acreditar no que a gente não vê aí. O tema fé aí já está bem evidente para você conversar com seus adolescentes e dizer assim: e aí, se fosse com vocês, como seria? Que é mais ou menos Imagine. a idade deles, né? Dizem que Maria tinha mais ou menos 13 É, anos por ali, né? Quando engravidou de isso, Jesus. É mais ou menos a é, idade deles. Imagine você com é, 13 anos, né? Porque naquela época era muito diferente. A menina, depois que se tornava moça, né? Ela já era considerada Passível. apropriada para casar. Então, muito diferente da cultura que nós temos hoje em dia. Mas mesmo assim, era muito nova, né? Então, já pensou, bota eles para pensar assim, já pensou se fosse com você? Qual seria a sua reação? Você aceitaria? Você questionaria? Porque Maria, logo de início, já aceitou, ok, isso vai acontecer comigo. Mas como é que vai acontecer, né?
Ela só queria saber como ia acontecer, mas aceitou ali de bom grado, né? E uma coisa que é interessante também trazer para eles é que, como eu tinha dito, em toda a história da humanidade nunca se ouviu falar, nunca aconteceu, né, a não ser com Maria, de uma mulher engravidar sendo virgem, né? Mas podemos trazer também, porque muitas pessoas questionam isso, né? Sim, nascimento virginal de Cristo, como é que é isso? Isso é mito, isso é historinha. Mas nós vemos que existem muitas histórias pagãs, né, falando a respeito de deuses que se relacionavam com seres humanos, e dali nasciam os semideuses, né, na mitologia grega, na mitologia, né, egípcia, enfim, tem romana também. Mas já está muito claro que tudo isso são mitos, são histórias criadas para explicar alguma coisa, né, naquela época. Mas nós sabemos que a história de Jesus ela é real, né? E temos testemunhas daquela época, né? Nós temos José, né? Maria que falou que o anjo, né, lhe anunciou que ela estaria grávida. José ali ficou meio perturbado com aquela história, decidiu deixá-la e ali ele teve um sonho. Deus falou com ele também, né? Depois, se a gente for um pouquinho mais na frente, tem Isabel, né? Que ela, no momento que se encontrou com Maria, o Espírito Santo, através do Espírito Santo, ela proclamou ali que ali estava o Salvador no ventre de Maria. Então, assim, existem testemunhas a respeito desse acontecimento, tanto que em Mateus e Lucas eles falam, eles relatam esse nascimento, né? Esse acontecimento, nascimento virginal de Deus. Então, por mais que tenham pessoas que vendo tudo isso ainda não acreditem, mas pode ter algum furo nessa história, justamente porque é pela fé, né? Nós temos indícios de que isso aconteceu, de fato, mas é pela fé. A Bíblia você tem que crer pela fé, né? Então, assim, é como o gente já falou, aí abre uma janelinha para a gente falar sobre fé. A gente tem que crer pela fé que tudo isso aconteceu, crendo que Deus tem o poder ilimitado para fazer essas coisas. Exatamente. E É isso eu lembro mesmo. aqui, estava ouvindo o Thaís falar e lembrando do saudoso pastor Osés, né, pai de Thaís, eu lembro que ele deu uma aula, ele mencionava exatamente isso, ele fala assim, olha, a fé cristã, ela tem sua racionalidade. E num primeiro momento você pode questionar, ué, mas como é que a fé cristã sustenta que uma virgem pode conceber sem que tenha havido ali uma relação sexual? E num primeiro momento isso pode causar um certo espanto, mas quando você pensa que aquilo ali foi o próprio Deus quem fez, o Deus Todo-Poderoso, se Deus é Todo-Poderoso, por que que ele não teria poder para criar uma situação como essa, né? Então, quando você vê, né, o próprio anjo respondeu, né? Ele diz, em Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Ou seja, foi o Deus das impossibilidades que fez o impossível acontecer. Então você para pensar que realmente não é tão irracional assim, né? Então, isso é algo que o professor pode tratar com o aluno. E Sim, professor. também, pelos registros históricos, a gente também tem os registros da existência de Jesus, né? Ah, Como você diz, a racionalidade também está presente, como se não bastasse a fé, né? A racionalidade também está presente. E Jesus, existe o registro de nascimento, né? Existem os registros na história da atuação dele, né? Uhum. Na civilização humana, na sociedade humana. A E gente vai falar mais sobre se isso, sabe né? que Maria ela não teve contato físico com ninguém. Apesar dela estar noiva de José, eles não eram, apesar assim, que para eles noivado e casamento era quase a mesma coisa, que o nível de é, importância assim, você noivou, você já está casado, né? é, Mas eles não tinham tido relações conjugais ainda. Então ela era virgem, ela não tinha tido contato com nenhum outro homem, né? Isso aí, o próprio José, tanto que ele ficou indignado quando soube que ela estava grávida, né? Estava esperando um filho, porque É, não foi com ele que ela teve o filho, isso. exatamente. né? Então, É assim, difícil, viu, para José? Ele tinha que aceitar a E missão também, né? é,
foi uma aceitação, foi resiliente, né? Ele teve a capacidade ali de se auto, como é que Jesus fala? Negou-se a si mesmo. Ele negou a ele mesmo para poder aceitar essa missão. E eu acho que Maria também, sabe? Era escolhida também porque eu acho que ela soube falar depois com ele. Ela soube, claro que teve a intervenção sobrenatural, né, do anjo e tudo. Mas eu acho que ela, o fato dela também ter recebido o anjo, dela também ter conversado com ele, eu acho que esse casal aí foi o casal mesmo, escolhido por Deus, é o casal certo. E eu estava lembrando aqui que um fato assim também que fortalece a questão do estado de virgindade de Maria é que até hoje, minha gente, esse estado de Maria é a base das maiores religiões do mundo, né? Então, todos os que se dizem cristãos creem que Jesus foi concebido através do Espírito Santo. Todos. Até os que desvirtuam depois o conhecimento bíblico, tipo os kardecistas, né, que mudam um pouco a interpretação da Bíblia, mas eles creem numa Maria Virgem. Então, isso é um fato, né? Não tem como a gente ficar negando isso. Bora? E é só importante, antes de finalizar esse ponto, esclarecer aos nossos adolescentes que a gente acredita no Sim, nascimento sim. virginal de Jesus, a gente só não crê que Maria era sem pecado, né, como Uhum. sustentam algumas outras religiões, como, por exemplo, o catolicismo, mas nós acreditamos que, de fato, Maria concebeu Jesus quando era virgem, né, então é bom a Uhum. gente Isso. esclarecer isso O também. fato dela ser virgem não significava que ela era sem pecado, né? Isso, exatamente. Exatamente. Era imacular, Imaculada Conceição, né, como eu falo. Uhum. Então, queridos, fechando esse tópico de número um e passando já para o nosso tópico de número 2, o tópico número 2 tem como título O Nascimento de um Rei. E eu particularmente amo esse tópico aqui, porque ele trata das adjacências, né, do nascimento de Jesus, dos acontecimentos que aconteceram no céu, na terra, enfim. E a começar pela estrela que brilhou, né? Que estrela É. seria essa, né? Engraçado Passei que já tanto tempo da a minha gente vida vai pensando vendo, nessa estrela. a gente vai vendo tudo convergindo, né, para esse acontecimento histórico. É muito É, lindo mesmo de ver. é um acontecimento muito marcante, né? A estrela que vai guiar ali os homens do Oriente, né? Aqueles magos, né? E é muito bem escrito aqui que eles estudavam as estrelas, né? E receberam esse sinal e interpretaram de que o rei de Israel havia nascido, né? Os irmãos, a essa altura, já leram, né? A passagem bíblica, como a gente recomendou, então viram que os magos se dirigiram ali até Herodes, né, explicaram o que tinha acontecido. Herodes ficou meio assustado, né? Que rei é esse? E aí ele consulta os sacerdotes ali da corte, e os sacerdotes da corte fazem menção a Miqueias, né? Miqueias capítulo 5, versículo 2, que diz que o Messias iria nascer em Belém, né? De posse dessa informação, Herodes diz aos magos, ó, vai lá, então, adore, depois me informem como é que estão as coisas ali, né? E o que eu acho interessante nessa passagem é que estava lendo um comentário bíblico sobre ela, e ela diz assim, que impressiona o fato dos sacerdotes não terem ido lá, né? Porque os sacerdotes souberam que magos vinham, que magos estavam procurando o rei, né? Eles interpretaram, falaram, deram a informação correta, olha, ele vai nascer em Belém. E não foram lá, né? E um comentarista até explica aqui que a distância de onde eles estavam para Belém era menos de 10 quilômetros. E eles não foram lá ver o filho, né? O filho do homem, ver o filho de Davi, o rei dos reis. Então isso mostra realmente como a classe sacerdotal, né, estava cega pelos acontecimentos que iriam acontecer dali em diante, né? É E realmente impressionante. me deixa impressionada também, que a gente pode compartilhar com os nossos alunos,
o fato de haver escritos falando sobre o Messias que estaria nascendo em Belém e que haveria uma estrela, né? Esses escritos que são provavelmente mais antigos do que a Bíblia, né? Provavelmente não, com certeza, mais antigos do que a Bíblia, porque houveram as profecias, mas a interpretação dos magos veio de escritos que não eram, por exemplo, não era a Torá, né? Não eram os escritos do povo, não eram os mandamentos de Deus, não eram aquelas orientações que tinham lá em Levíticos, eram estudiosos que em algum momento Deus revelou alguma coisa a eles e fez com que esses magos identificassem e fizessem a interpretação correta. Um sinal muito importante como Thaís estava falando, da convergência dos fatos para o nascimento de Jesus. É Isso. muito lindo de E é muito estudar. interessante porque os sacerdotes tinham acesso às escrituras, tinha muitas profecias a respeito do Messias, falando como é que ia nascer, onde ia nascer, tudo direitinho, e eles não captaram esse acontecimento, né? O interessante é isso, como eles estavam tão cegos que a informação estava ali nas ventas deles, como falam, né? Estava ali nos olhos Realmente, deles e eles não conseguiram enxergar isso E a acontecendo. gente pode aplicar isso para os dias de hoje, né, gente? Uhum. Tantos de nós que recebemos, né? Ou a sociedade recebe tantas mensagens sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento, sobre as boas novas, né? Que é o que Uhum. Jesus traz, né? Jesus trouxe o Evangelho. E hoje a gente tem o Evangelho nas nossas forças, né? Mas as pessoas continuam negando e cegas em relação a isso. Então, Uhum. acho que é uma aplicação possível também aí para o seu aluno. Hoje em dia está muito diferente. Vocês acham que as pessoas aceitam o nome de Jesus como rei com facilidade? Né? Vocês conhecem alguém que não reconhece Jesus como Salvador, como Messias? Uhum. E cabe falar também é, que Jesus ele deu indícios da sua volta, né? De quando, como seria antes de chegar o fim. Tá lá, Jesus falou, vai acontecer isso, direitinho. E a gente vê essas coisas acontecendo, é só olhar as notícias. O que que tá faltando? Mais nada, É, tá faltando só Jesus voltar, né? E muitos crentes não estão, tá ali, tá escrachado ali, tá na cara deles tudo o que tá tá nas acontecendo, ventas. mas tá nas ventas, mas não despertam, não acordam, né? Estão tão cegos com as coisas deste mundo que acredito que os sacerdotes naquela época estavam tão cegos ali nos Nas rituais próprias deles, interpretações, nas né? próprias interpretações, talvez na própria na vaidade ali, na religiosidade, né? religiosidade, que não enxergaram, né, A as essência. profecias se cumprindo. É verdade. É Nossa, verdade, é tempo de acordar, né? Fazendo é menção tempo aqui o de que Paulo fala acordar. em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta, o tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Né? Tempo Amém. de acordar, tempo de abrir os Verdade. olhos e ver o que é que Deus, os tempos estão nos mostrando, né? Uhum. E ainda nesse tópico de número 2, queridos, aqui para finalizar ele também, os pastores também foram testemunhas, né? É muito lindo, né, que Jesus, o anjo não apareceu para os sacerdotes, para a aristocracia, para o imperador, apareceu para pastores simples do campo, né, que estavam lá cuidando das suas respectivas ovelhas, né. Isso mostra Trabalhando. trabalhando, né, fedendo, né, certamente, que estavam ali cuidando daqueles As animais, né, ovelhas, é uma situação realmente bem complicada, mas Deus se revelou a eles, né. Isso mostra a graça de Deus para a sua humanidade, né? E eu queria só fazer menção aqui a um trechinho de um comentário que eu estava lendo sobre isso, que fala assim: os pastores viviam à margem da sociedade. Seu trabalho não apenas o tornavam cerimonialmente puros, mas também o obrigavam a passar meses longe do templo, de modo que não poderiam ser purificados. Não tinham permissão para testemunhar em tribunais, mas Deus os usou para testemunhar o maior evento da história, né? Isso mostra realmente o carinho que Deus tem, o carinho especial de Deus, né, para as classes mais pobres, para aqueles, para os uhum. pobres de espírito, né?
E essa Os mais passagem simples, né? mais simples. É como o próprio Jesus falou, né, para os discípulos de João: "Ó, anuncia ele que aos pobres é anunciado o reino dos céus." É a classe que ele escolheu, entendeu? Uhum. E isso aqui não diz respeito, queridos, é sempre bom a gente fazer menção a isso, né? A uma classe social, a ter riquezas ou não. Mas, de uma certa forma, até influencia, né? Porque pessoas que têm muitas posses, pessoas que têm muito dinheiro, costumam confiar muito nisso, né? Uhum. E pessoas mais simples não, costumam realmente ter um coração mais independente, um coração mais aberto, um coração como o de uma criança, né? Um coração humilde, né? Uhum. Então, muito importante, até porque existem homens muito ricos na Bíblia, né? Como Abraão, como Jó, e que mesmo assim têm um coração no sentido pobre, espiritualmente falando, né? Um Não é a coração que classe reconhece social, é o estado isso, espiritual mesmo, a isso, condição que aquele coração está, independente se é rico, se é pobre. Mas geralmente, quem é mais simples, digamos assim, socialmente falando, tende a ter esse coração mais maleável, né? exatamente. Mais fácil de quebrantar, de chegar Pobre de ali. espírito, né? Exato, Bem-aventurados os pobres de espírito de que verão a espírito. Deus. E depois Jesus confirma, o livro de Mateus, capítulo 11 versículo 25 confirma essa predileção a quem tem um coração mais simples, né? Porque diz, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. É como se Jesus realmente tivesse. Essa fosse uma marca, né? Até pela forma que ele nasceu, que a gente vai falar já já, que deveria É, ter vindo como até hoje os judeus aguardam um Messias pomposo, Uhum. rico, chique, Um né? líder político, né? Um líder é, político e, né, assim, Bíblia, que mostre poder, né? Tanto que vão se Mas, confundir com o anticristo, né? Achando que o anticristo vai ser o Messias, tão aguardado exato, por eles. Porque vai chegar de exatamente. forma, né, exuberante, um líder mundial. exato, Então, é uma outra janela de aprendizagem importante aí para os nossos adolescentes que você destaque isso, tudo que foi falado até agora, né? Que às vezes eles podem estar realmente. O adolescente tem esse sentimento, poxa, mas eu não tenho como comprar um iPhone. Eu não sou lá da central, eu não sou de tal igreja, eu não sou de não sei da onde. Ah, porque a igreja é assim, a igreja. Mas o Senhor tem preferência pelos simples. Quem tem que exato. ser simples é quem está lá se sentindo muito importante, é que tem que fazer o exercício Tem que da se simplicidade, quebrantar. Tem que se porque quebrantar, senão não alcança a graça de Deus. É verdade. é verdade. Então, Então, o professor pode fazer essa retomada, né, quando o professor for tratar desse assunto, pode fazer uma retomada de como as coisas foram invertidas, né, do próprio nascimento de Jesus. Ele nasceu numa estalagem, ali numa manjedoura. Maria e José eram pessoas extremamente pobres. Os anjos se revelaram ali aos pastores. Né? Então, o próprio nascimento de Jesus está circunscrito. Ao longo da vida e da morte, isso também vai mostrar isso. Né? Quando ele vai escolher os 12 apóstolos ali, escolhe entre pescadores, né? Pessoas que têm instrução, a maioria deles, né? A maior parte deles. Então, toda a vida de Jesus vai ser marcada por isso, né? Pelo favorecimento às classes menos favorecidas. Né? Eu lembro aqui, quando a gente está falando sobre esse tema, primeiro livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E essa pregação, ela começa desde o nascimento do Salvador, como a gente está tratando aqui. Né? Então, mostre isso para os adolescentes. Certo? Que essa lógica que a gente estuda, a lógica do Evangelho, é uma lógica totalmente invertida da lógica do mundo, né? Da lógica que a gente vê por aí. Né? É um ponto muito importante para a gente é, trazer para ele. E para encerrar aqui o tópico número 2, queria só fazer menção a uma citação que está aqui
no comentário da lição, uma situação muito linda, que está ali no segundo livro de Coríntios, capítulo 8, versículo 9, que o apóstolo Paulo vai dizer: Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Né? Então, essa é a explicação da forma como ele nasceu, né? Meu Deus, é muito maravilhosa essa passagem. Segundo livro de Coríntios, capítulo 8, Eu queria, versículo 9. olha só, parênteses agora do podcast, hein? Porque a gente faz o podcast assim, né? Tem que ter uma coisa assim, fora do padrão. Eu Fora queria do roteiro. saber como é que os judeus olham para essa história toda de Jesus Cristo e não se comovem, e não entendem e resistem a esse conhecimento bíblico. Porque eu vou até pesquisar se tem algum canal de judeu que tenta fazer essa justificativa. Porque é uma coisa assim surreal não crer Uhum. nessa riqueza que é o Evangelho de Jesus, que é o que é apresentado a partir do nascimento de Jesus, né? E aí, Exato. e a gente tem também que mencionar para os nossos adolescentes que, fechando parênteses, né, agora, que existem judeus convertidos ao cristianismo Uhum. e Uhum. que já perceberam que a salvação vem através de Jesus e que ele é o Messias. Exatamente. Uma boa forma, que eu não sei se o adolescente, talvez ele possa ter algum coleguinha judeu, né? Eu tinha na minha sala, na época que eu estudei no ensino médio, eu tinha dois colegas meus judeus. E uma ótima forma de você começar a evangelizar um judeu é começar por Isaías 53, né? Vai fazer ali uma descrição do Messias bem diferente daquilo que alguns imaginavam, né? Não tinha parecer, nem formosura, homem de dores, desprezado, mais indigno entre os homens. O que é essa descrição se não é do nosso Senhor Jesus, né? Então, a Olha, gente pode estratégia maravilhosa. dar essa dicasinha aí para que o nosso adolescente, né, tendo algum colega de Deus na sala, já começa a evangelizar também. E, Felipe, então, partindo para o nosso último tópico, o último tópico tem como título O Nascimento que Fez a Diferença, né? E que diferença? Porque além de partir a história ao meio, né, até hoje se fala entre Cristo, depois de Cristo, né, eu acho que faz referência ali a Ano Domini, né, ele também mudou o curso da nossa história, né? A gente sempre lembra o Daniel, eu lembro o Daniel antes de conhecer Jesus e o Daniel depois de conhecer Jesus. É realmente um nascimento que fez uma diferença nos tempos antigos, mas para toda a eternidade. E eu faço menção aqui que, a respeito desse tema, o anjo, ele, quando ele vai se apresentar ali aos pastores, ele diz assim, paz na terra, né? Ele faz menção à palavra shalom. Esse foi um dos compromissos do Senhor, das suas missões dele nesta terra, né? É nos dar paz, né? Aquela paz que tanto ansiávamos, uma paz diferenciada. Essa palavra shalom ela não significa apenas trégua de guerra. Não, ela significa prosperidade, plenitude de vida. Ela significa algo muito mais complexo do que poderíamos imaginar. E eu, lendo um determinado comentário bíblico, um comentarista ele faz menção a um filósofo grego chamado Epílito, e um filósofo que era estoico, ele faz uma citação de um outro livro que ele leu, que ele diz assim, o imperador pode fazer cessar a guerra, dando paz à terra e aos mares, mas não é capaz de fazer cessar a paixão, a aflição e a inveja. Não é capaz de dar paz ao coração pelo qual o homem anseia mais do que qualquer outra paz exterior. E foi essa paz que Jesus veio trazer, né? Essa paz que excede todo entendimento. E essa paz que mudou e que transformou e dividiu o tempo da nossa vida em dois. Então, um tópico riquíssimo para abordar aqui com os adolescentes, principalmente na área de testemunhos, né? Dando oportunidade para aqueles testemunhos, como é que foi a experiência deles terem aceitado Jesus, né? Alguns certamente nasceram no Evangelho, outros certamente aceitaram. Então, também abre esse espaço para aqueles testemunhos, como é que foi, que Jesus fez diferença na vida deles, na vida dos pais deles, né? Um momento assim, de muito de rico aprendizado e de troca de informações também, né?
O que então, o aluno, o professor pode dar essa oportunidade, abrir esse espaço também. E é interessante a gente mostrar também o contexto no qual o povo de Deus vivia para poder receber esse menino, esse bebê, né? Qual era o contexto que o povo de Israel estava, a igreja já, né? Estava, é, porque. Não, não era igreja, não, era o povo mesmo ainda. Porque o livro de Isaías, ele antecipa, né, nas profecias, dizendo assim: o povo, Isaías 9, versículo 2: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. O povo de Deus estava vivendo um momento de exclusão social. Eles não eram os preferidos de Herodes, vamos dizer assim. A cultura greco-romana lá oprimia os conhecimentos, né, do povo judeu, do povo. Então é como se eles exercessem os rituais, a fé deles, a religiosidade deles em Deus, no Deus Yahvé, de uma forma oprimida, triste ainda. Ninguém podia saber muito, porque os sacerdotes exigiam muitos rituais. Se você não fosse daquela forma, né? Se você não tivesse naquela classe social, você não podia adorar. E eles trabalhavam muito e tinham que exercer sua vida social ali e religiosa de uma forma, vamos dizer assim, tímida. E essa Oi? Restrita, exatamente. E hoje em dia isso acontece. É outra forma de aplicação é que a gente encontra, porque Jesus nasceu num período que a religiosidade era restrita em relação à verdade, que era Deus, o Deus que tirou eles do Egito, o Deus que protegeu eles com a nuvem, com a coluna de fogo, que levou eles à terra de Canaã. Isso estava esquecido, né? Apenas o povo, os judeus que vinham com a tradição sendo passada de pai para filho, mas eles não podiam exercer isso de uma forma liberal, né? Isso não era bem visto, porque era como se quisesse aparecer. E existia um movimento político muito forte. Aí, quando a gente pensa na realidade de hoje, a gente vivencia mais ou menos isso, né? Por que que Jesus tem que nascer no nosso coração todo dia, né? Porque a gente vive a nossa religiosidade, né? Botando aí parênteses ou aspas nessa palavra, religiosidade, a nossa fé cristã, de uma forma restrita. Isso incomoda as pessoas, incomoda a sociedade. Hoje em dia incomoda até forças políticas. Então a gente precisa ir destacando que o nascimento de Jesus ele é libertador. Foi libertador no passado. Libertou para que as pessoas pudessem ter uma perspectiva de renovação, de boas novas, de sair do farisaísmo, né? De uma fé hipócrita, como o próprio Jesus falou, para que pudesse viver uma fé autêntica. Então, o contexto do nascimento de Jesus passa por isso também, e é importante a gente. Sempre as pessoas esquecem desse versículo, né? O povo que andava em trevas, não é que esquece, mas esse versículo para mim é muito forte, porque ele diz assim: o povo estava em trevas, estava tudo obscuro, e Jesus trouxe luz. Né? Uhum. Isso Também que vale é lembrar que o nascimento também de Jesus, ele veio no momento certo, né, da história, né? Ele veio na plenitude dos tempos, né? Por quê? Quando a gente para olhar no momento ali, o contexto do nascimento de Jesus, se tinha o grego era como se fosse o inglês de hoje em dia,
né? Então, era uma língua que poderia fazer com que a palavra de Jesus pudesse ser espalhada a vários povos, né? Também tinha as rotas, né, comerciais ali que facilitava, né, as viagens missionárias. Então, tudo isso, e tem mais coisas também que eu não me recordo no momento, mas se vocês pararem para estudar, né, professor, a respeito da plenitude dos tempos, que Jesus veio na plenitude dos tempos, foi o momento certo e propício para ele vir, que foi justamente o momento histórico que facilitou com que a palavra de Deus fosse disseminada para o mundo todo, né? Então vale trazer isso também, que ele veio, ele não veio assim, agora, puf, chegou Jesus na Terra. Não, teve o momento certo, né, na história da humanidade para que ele viesse, para que os seus objetivos fossem efetuados da maneira mais eficaz possível. Uma coisa linda, é o que realmente vale o professor se aprofundar sobre o significado dessa plenitude dos tempos, porque tem tudo a ver com a nossa revista, né? Se Uhum. trata justamente da plenitude do nascimento de Jesus, né? Então, professor, fica aí esse dever de casa aí para você, né? Porque o nosso tempo já está se esgotando, né? Por isso, já encaminhando para a nossa conclusão, gostaria de destacar aqui na conclusão, fora a própria conclusão da lição, mas o pense nisto, que fica na página 46 da revista, fala assim: você já notou que, em regra, Deus usa coisas pequenas para realizar obras extraordinárias? São pequenas sementes que fazem surgir imensas florestas e pequenas gotas de chuva enchem os lagos e irrigam as lavouras. Assim, o Senhor, quando desejou intervir na história, fez algo pequeno na semente de bebê. Né? Então, mais uma vez, é um tempo que o professor ele tem que tratar isso na escola dominical. Né? Porque certamente tem alunos seus que se acham insignificantes, que têm um sentimento de inferioridade, né? E isso é uma ótima oportunidade para você mostrar que Deus ama usar essas pessoas, né, para grandes obras na sua vida, né, na sua obra, nos planos que ele tem, tá certo? Então, quero deixar para a professora Thaís e para a professora Gedília também a oportunidade para ela dar suas palavras finais. Então, né, é uma história assim que fez toda a diferença, como a gente falou, né, para a humanidade, né, e eu acho interessante quando a gente para analisar direitinho essa história do nascimento de Jesus, a gente percebe, como eu tinha falado, como tudo converge para esse momento, né? A gente vê manifestações, né? O universo se manifesta através da estrela que apareceu, né? O céu se manifesta através dos anjos que apareceram ali, o exército de anjos que apareceu para os pastores, né? A humanidade, né? Os pastores foram até lá para poder adorar o Salvador, os magos também foram até lá. E vemos o tempo também, né? O tempo ele foi, digamos assim, afetado, né, pela vinda de Cristo. Ele foi dividido assim. O tempo foi dividido, né? Tanto que hoje conhecemos o antes de Cristo, depois de Cristo, porque fez toda a diferença. Depois de Cristo é como se zerasse realmente a história da humanidade e ali começa a contar um novo período que a humanidade estava vivendo, que é o período da graça, né? É como se ali zerou, começa a contar de novo, é o período que todo mundo tem a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, chegar do reino de Deus, né, o reino dos céus, para o ser humano, para que ele possa ser restaurado, né, ao status quo, né, que antes do pecado, né? Então, assim, que é a lição que a gente está vendo. A gente está vendo toda a história da salvação, que é justamente Deus criou tudo perfeito, o pecado veio e esculhambou com tudo, e agora vem Jesus tentar recuperar aí o que havia se perdido, que é o ser humano, né? Então, estamos até hoje aí, nesse período depois de Cristo, né, contando aí dentro dessa dispensação da graça, né? E é importante passar para os alunos o seguinte: aproveite, porque a porta da graça está prestes a se fechar. Se a gente for parar para pensar direitinho, tudo está explícito. É só olhar as notícias do mundo inteiro, né? Eu estava vendo no TikTok, né? Passando assim algumas informações e falando a respeito que vai ter um evento solar que vai interferir
na terra e vamos ficar vai ter um apagão, vamos ficar sem internet, sem energia, enfim. E vendo pessoas, né, líderes mundiais falando a respeito disso, né? Então, assim, a gente vai vendo as guerras que está tendo lá em Israel, a guerra da Ucrânia, enfim, a gente vê tudo tudo acontecendo conforme Jesus havia anunciado e que o fim está próximo. Então, vamos aproveitar. É bom alertar os alunos a buscar mais de Deus, a conhecer mais a palavra de Deus, a pregar mais a palavra de Deus para que mais pessoas conheçam e venham ao reino da graça, né? E se preparar. Se preparar porque está bem próximo a nossa redenção. Então, vamos alertar os alunos a respeito disso e nós também, né? Ficar alerta, se apegar mais com Jesus, né? Em todo momento, acho que toda lição cabe trazer isso, né? Porque é a história da salvação, então cabe trazer esse assunto da vinda de Cristo também, por mais que seja um assunto que vamos ver lá na frente. Mas é sempre estar alertando realmente. Se preparem, porque está muito próxima a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E tem um marco, a mensagem da lição é muito legal em Gálatas 4:4, né? Mas tem um versículo que é muito marcante sobre o nascimento de Jesus, que é Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E esse versículo resume o nascimento de Jesus com uma força muito grande. Então, se eu puder deixar um marco, né, de memória para os nossos adolescentes, ou se você quiser criar marcos de memória, esse pode ser um para a sua turma, né? De você falar sobre o versículo de Isaías 9:6, dizendo, era um menino. Como assim? Um menino faz diferença na humanidade? Um menino é a simplicidade que faz diferença. É uma criança, é um nascimento, né? Ele foi o filho de Deus. Ele foi entregue a nós. Um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. E ainda assim ele é Deus, né? Ou seja, ele tem a condução e a responsabilidade da condução desse ciclo da humanidade, dando as possibilidades para nós, como Thaís está falando. Ele está abrindo o tempo todo possibilidades de salvação. É uma pessoa na igreja, é uma pessoa no sinal, é um panfleto, é uma leitura que você faz, é a internet cheia de mensagens bíblicas, é uma pregação, né? Isso tudo para mostrar o quê? Que ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é um Deus forte, ele é Pai de toda a eternidade, ele pode cuidar da nossa eternidade, porque ele é o Criador da eternidade, ele é eterno, né? E Príncipe da Paz. Então, ele tem algo que nenhum outro pode entregar para nós. Isso serve para nós, professores, e serve para os nossos alunos. Esse versículo, ele é clichê nos finais de ano, né, no Natal, mas ele é muito poderoso, né, porque a palavra de Deus, ela é assim, ela vai se renovando em nós. Então, se nós pudermos deixar esse marco de memória aí para os nossos alunos, enfatizando a graça de Deus, enfatizando que ele é simples, mas ele é forte, né, eu acho que a gente consegue concluir a lição com sucesso. Amém. E será um desafio, né? Porque, como os irmãos puderam ver, é um conteúdo muito rico, né? O tema do nascimento de Jesus, que é o tema da lição de número 6. Então, queremos deixar esse desafio ao professor. Deus te abençoe, professor. Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe a sua aula. E, se Deus assim permitir, estaremos juntos no próximo podcast. Não deixe de orar e de pedir a direção do Espírito Santo para Deus te guiar nessa aula, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até uma próxima. Fiquem na paz do Senhor. Paz do Senhor. Pai do Senhor.